Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. A questão ela diz o seguinte: misturas azeotrópicas são. E aí vem várias definições aqui para a gente falar qual delas é a definição de mistura azeotrópica. É uma mistura heterogênea com ponto de fusão constante. Ela é uma mistura homogênea ou ligas de ponto de fusão constante. São líquidos ou ligas de pontos de fusão constante? São soluções líquidas de ponto de ebulição constante? Ou são líquidos de pontos de ebulição variáveis? Bom, pessoal, a gente tem algumas definições do que seria uma mistura eutética e o que seria uma mistura azeotrópica. Essas são as duas misturas que são um pouco diferentes, né? Porque quando a gente fala em mistura, mistura é quando você tem uma variação, bem aqui, ó, no ponto de fusão, e você também tem uma variação no ponto de ebulição. Isso a gente chama de mistura, uma mistura comum. E aí nós temos misturas como a eutética e a azeotrópica, que aí elas já funcionam assim, ó. Uma delas, vou colocar aqui, o ponto de fusão ele é constante e existe uma variação no ponto de ebulição. E a outra, deixa eu baixar só mais um pouquinho, vou colocar aqui, ó. A outra é aquela que tem o ponto de fusão variável e o ponto de ebulição constante. Bom, a mistura azeotrópica é essa de baixo aqui, ó. Azeotrópica, ela é quando você tem um ponto de ebulição, só que na fusão você tem uma faixa, como as misturas são. Você tem uma variação na temperatura de fusão. Na mistura normal, você tem a variação na temperatura de fusão e você também tem uma variação na temperatura de ebulição. Isso daqui é uma mistura normal. Variação na temperatura de ebulição. Na mistura que a gente vai chamar aqui de eutética, a gente tem um ponto de fusão e uma variação na temperatura de ebulição apenas. Variação na temperatura de ebulição. Bom, mas essa questão, mesmo que você não lembrasse que nas misturas azeotrópicas você tem ponto de ebulição constante e uma faixa na temperatura de fusão, dava para resolver essa questão. Olha só, a primeira alternativa fala que são misturas heterogêneas com ponto de fusão constante, tá? Fusão constante. Depois fala que mistura homogênea com ponto de fusão constante, de novo. Ah, mas mudou, professor. Aqui falava heterogênea, aqui fala homogênea. Beleza. Depois fala líquidos ou ligas. As ligas são misturas homogêneas, tá? Então a gente está falando de mistura homogênea de novo, de ponto de fusão constante. Tá vendo que sempre, ó, fusão constante, fusão constante, fusão constante? Aí ele vem e fala, ó, a letra E, líquidos de ponto de ebulição variável. Ebulição variável e fusão constante dá na mesma. Tá? Se a gente está falando que a ebulição é variável, ó, é eutética. A ebulição é variável. E a fusão é constante, ó. A fusão é constante. Tá? Já na D é a única que fala que são soluções líquidas de ponto de ebulição constante. É a única que falou que a constante seria a ebulição. Tá? Todas as outras, a fusão é constante, inclusive nessa daqui, que fala que a ebulição é variável, mas se a ebulição é variável é porque a fusão que era constante, né? Então, no caso, a alternativa correta é a letra D. Então, assim, mesmo que você não lembrasse qual que é a constante, qual que é a variável, a ebulição, a fusão, analisando a questão daria para resolver essa questão, tá bom? É isso, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado. Se você precisar de ajuda na resolução de algumas questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, o link deles também está aqui na descrição, tá? Esses cursos são preparatórios para Enem, vestibulares, também concursos militares. Eu te encontro numa próxima aula, desejo bons estudos. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, deixa um comentário aqui, qualquer pergunta que você tenha também com relação a esse vídeo, e a gente vai se encontrar numa próxima aula. Bons estudos e até mais.